No programa Sala de Visitas, hoje vamos conversar com o professor brasileiro e economista renomado Alessandro Teixeira, na Universidade de Tsinghua. Ele foi assessor especial do gabinete da presidenta Dilma Rousseff, ministro do Turismo e presidente da Apex. Agora é professor convidado na Universidade Chinesa em pesquisas de políticas públicas e gestão. Morando na China há 5 anos, como o professor Teixeira vê o modelo de desenvolvimento do país? Como ele avalia as perspectivas internacionais deste país em ascensão? Bom dia, senhor. Muito obrigada por receber a nossa entrevista. Obrigado. A Universidade de Tsinghua é uma das melhores universidades da China. O professor dá aulas a estudantes de mestrado e doutorados. Como o senhor vê a visão desses jovens em relação ao mundo? Eu sempre digo que os meus alunos serão o futuro da China. Inclusive, o presidente Xi Jinping foi aluno de Tsinghua. Então, eles têm o papel importante de pensar a China do futuro. E, obviamente, a visão de mundo deles é uma visão muito bem trabalhada. Eles entendem que a China tem um papel não só civilizatório, um papel de civilização, mais de 5.000 anos de história, então tem um papel importante na geopolítica mundial, na economia mundial. Eles entendem que a China precisa continuar fazendo o processo de abertura econômica. Por quê? Porque hoje a China é a segunda maior economia do mundo, tem um potencial de chegar a ser a primeira economia do mundo. Então, portanto, eles sabem e estão sendo preparados e treinados para entender o papel da China nessa nova geopolítica mundial, nesse novo mundo que nós temos. Não é um papel de definir ou de impor uma visão de mundo, mas é um papel de aceitar as diferenças. É isso que eu tenho dito muito para os meus alunos. Olha, o importante de vocês, não só os alunos, mas os pesquisadores que trabalham comigo, nós temos que aceitar as diferenças. Nós não podemos impor nenhuma visão no mundo, tem que ser construído. E eu acho que é isso que está acontecendo hoje, é isso que os meus alunos aprendem e se desenvolvem. De fato, a pauta de pesquisa do professor é muito diversificada, mas a iniciativa Cinturão e Rota é uma das prioridades. No ano que vem, a Cinturão e Rota completará 10 anos. Então, quais são os resultados verdadeiros para os países participantes? E qual é o impacto dele para o mundo? Na verdade, o Cinturão e uma Rota, ele não é um projeto, né? Ele é um mecanismo de parceria, um mecanismo de cooperação internacional. Ele é diferente do plano Marshall ou de outros planos porque não há uma imposição da China, é uma adesão por parte dos países. Então, na verdade, quando o país adere, não é como a gente pensa, quais são os benefícios? Não, é um trabalho constante, é um trabalho de longo prazo. Obviamente, tem uma série de benefícios e uma série de questões importantes que os países acabam trabalhando. Por exemplo, a questão da infraestrutura é uma delas, mas não somente, a questão do diálogo cultural, o diálogo social, a participação de várias... nós temos uma rede de universidades do Cinturão. Então, portanto, essa cooperação faz parte de uma nova visão de desenvolvimento. Ela não é só digamos assim, eu vou ter benefício, quer dizer que se eu fizer parte do Cinturão, a China vai aumentar os investimentos no meu país. Não, não é isso. Não está colocado. O projeto que as pessoas pensam que existe, ele não é realmente o que acontece na prática. Por quê? Porque quando tu define, o Cinturão é um projeto de investimento da China, é um projeto de globalização, não. Porque se o país não tem interesse em aumentar a parceria, a cooperação, nada acontece. Não tem uma imposição, né? O que tem é uma plataforma com vários mecanismos, como eu disse, entre as universidades, entre parques tecnológicos científicos, entre modelo de pesquisa, entre empresas que fazem parte desse Cinturão em Rota, um fundo de investimento, onde os países que se aderem a esse cinturão, eles podem acessar o que está sendo construído, porque não é só a China que coloca, são vários outros países. Então, existe uma estrada de 2 caminhos aí colocada. Portanto, eu digo sempre que o Cinturão, ele não é um projeto, ele é uma plataforma de cooperação. E quando a gente está cooperando, precisa de 2 partes. E sabemos que agora tem cerca de 21 países latino-americanos e caribenhos que já se aderiram na Cinturão e Rota. Então, o que interessa a eles? A questão dos países da América Latina, como tu bem colocou, nós temos 21 países da América Latina e do Caribe que já aderiram ao Cinturão e à Rota.
Na verdade, eles têm objetivos distintos e expectativas distintas. Mas todos eles, quando aderem, vê a possibilidade de abrir novas oportunidades na área acadêmica, na área cultural, na área econômica. Então, muitas pessoas pensavam, não, é um projeto de infraestrutura, vai só servir para infraestrutura. Não, claro que a infraestrutura é um elemento central, porque a América Latina tem um gap estrutural de infraestrutura. E, obviamente, a China é um exemplo do mundo de como construir infraestrutura. E eu digo sempre, não é só infraestrutura física que faz com que tu pegue um trem em Pequim e em 8 horas esteja em Shenzhen, 3.000 quilômetros de diferença. Não, não é só isso. Mas também na infraestrutura digital, que é uma das características do cinturão, ou seja, atrair, trabalhar, fazer com que as empresas chinesas, as empresas dos países do cinturão, consiga buscar ter uma melhor cooperação. E lembrando sempre que no cinturão e rota, a cooperação ela não é só feita em nível nacional. Tu tem vários estados, várias províncias, várias cidades que participam dessa integração. Então, portanto, é um processo descentralizado. Então, eu posso ter um estado, uma província num determinado local da Argentina cooperando com o estado e outra província na China. Isso possibilita essa interação. Melhor, não só com a China. Tu pode fazer parte de uma cooperação dentro do cinturão e uma rota que não necessariamente esteja envolvido a China, mas seja envolvido o Brasil com o Paquistão, por exemplo, o Brasil com o Cazaquistão, a Argentina com o Azerbaijão. Então, os mecanismos que estão sendo criados dentro do cinturão em rota, por isso que eu falo, é uma plataforma de cooperação, onde daqui a um tempo, provavelmente a China não será o principal protagonismo. O que a China oferece é uma plataforma e um novo modelo para pensar o desenvolvimento global. Olhando para o mundo, a comunidade internacional está numa encruzilhada com mudanças sem precedentes. A neblina da pandemia de Covid-19 não acaba e as tensões regionais voltam a aumentar. Os déficits de paz, segurança, desenvolvimento e governança continuam assombrando a sociedade humana. A China, como defensora e promotora do multilateralismo, tem apelado por solidariedade e cooperação para enfrentar tais desafios. Como o professor Teixeira vê os esforços da China para construir um mundo melhor, vamos seguir a conversa. A China tem enfatizado essa visão, essa importância de cooperação e benefícios mútuos, mas existe dúvidas e palpites sobre de que no futuro a China também seguirá o caminho dos países ocidentais, que é o imperialismo, onde a China também vai suprimir a autonomia, os direitos dos países periféricos. Como o senhor vê esta opinião? Eu aprendi a ver a China com os olhos diferentes, entendendo a história, entendendo a evolução da civilização chinesa. A China é um país que foi formado por muito sangue, muita batalha, muita guerra. E portanto, eu acho que isso está na raiz da cultura chinesa, a soberania das nações e não interferir em problemas locais. A China nunca impôs a sua visão. A China defende a sua visão. Tem uma diferença muito grande. E tem outros países da cultura ocidental que, na verdade, eles não defendem a sua posição, eles impõem a sua posição. A visão deles é a visão correta, a visão de mundo é a única visão que serve. Então, portanto, para mim tem uma distinção muito clara. Quando a gente fala, por exemplo, de base militar, né, a China não tem nenhuma base militar no exterior, se tu considerar outros países, né? Agora, se tu pegar os Estados Unidos, são milhares de bases militares em vários países. O exemplo é Cuba, por exemplo. O que eu digo sempre é que o país que lida com a China, por a China ser uma economia robusta, uma grande sociedade, tem uma história milenar, o país precisa ter posições claras do que quer com a relação com a China, porque obviamente a China vai ter sempre posições claras do que espera daquele país. Então, está no lado de nós, países ocidentais, ter posicionamento com relações distintas que a China tem a sua posição. A riqueza dos países capitalistas, elas veio de uma colonização de bullying de outros países,
Mas o desenvolvimento da nova China ao longo de 60 anos já mostra que uma ascensão, um desenvolvimento de um país pode não ser realizado por meio de interferência, pode respeitar os outros países. Então, o senhor vê com olhos positivos o esforço da China para construir uma ordem mundial mais... Sem dúvida alguma. É isso que eu estou dizendo. A China tem o seu próprio caminho. Ela não impõe esse caminho como o único caminho. E, na verdade, os países ocidentais eles não conseguiriam copiar o caminho chinês. Porque o caminho chinês é feito de uma história, de uma estrutura milenar de sociedade. Então, isso não pode ser feito. A China ela vai ser inspiradora de alguns países, né? E quando a gente vê, por exemplo, na questão americana, na questão dos Estados Unidos, é um pouco diferente. Eu não estou dizendo que o americano como um todo vê isso, mas as lideranças americanas, elas querem impor a visão de mundo. Então eles acreditam que a liberdade nos Estados Unidos é a única forma das pessoas terem, né, e não aceitam ser questionáveis. Sempre quando são questionados, eles têm uma posição agressiva contra isso. E na verdade é isso que eu falo. Nós precisamos, para cada país, para cada nação, nós precisamos respeitar a soberania e respeitar as decisões de cada país. Então, obviamente, se tem país que acha que é melhor se aproximar dos Estados Unidos e copiar o modelo americano de desenvolvimento, vai ter um resultado. Agora, o que é importante destacar é que a experiência chinesa, principalmente como a gente discutiu aí nas últimas 5, 6 décadas, ela tem mostrado e apontado um caminho, que não precisa ter interferência em outros países, não precisa fazer guerra, não precisa invadir, explorar, para que se atinja o desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, é que a experiência chinesa mostra que o consenso social, que identificar que a coisa mais importante é o ser humano, que é o centro de todas as políticas de desenvolvimento, isso é uma coisa, para mim, fundamental. Que vários países não têm essa visão de que o mais importante é o ser humano. Por quê? Porque o conceito de desenvolvimento ele é diferente. O presidente Xi Jinping chama isso de prosperidade comum, né? O que ele quer dizer com a prosperidade comum? Ele quer dizer o seguinte, que todo cidadão chinês tem direito ao desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? É ter acesso à educação, ter acesso à saúde, ter uma melhor vida, ser includente. Então, portanto, isso é completamente diferente de vários conceitos de desenvolvimento no mundo ocidental, onde as pessoas acham que o mercado faz qualquer coisa, que se a pessoa tiver vontade, ela vai ter as coisas, e a gente sabe que não é isso. O capitalismo, por essência, ele é um sistema excludente. Nós não temos outro sistema ainda, né, que funcione para substituí-lo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar com os problemas que o sistema capitalista tem. E um dos problemas é a exclusão. Então a China realmente ensina que primeiro nós precisamos incluir, fazer com que as pessoas se sintam cidadãs, se sintam participativas, para depois discutir outros elementos. Então, no palco mundial, estamos vivendo numa situação muito complexa. Dizemos que com essa situação mundial de mudanças não vistas em séculos. Por isso, o presidente chinês Xi Jinping formulou a Iniciativa de Desenvolvimento Global e Iniciativa de Segurança Global. Lembramos que na década 80, no período de Deng Xiaoping, a China era mais focada no desenvolvimento, teve um perfil baixo, não quiser se expor muito no mundo. Mas agora, com essa ascensão da China, o mundo agora começa a exigir a China assumir mais responsabilidade. Então, como o senhor vê essa mudança? Na verdade, eu não vejo como mudança, eu vejo como evolução. Por quê? Porque a China, na década de 60, era um país em desenvolvimento muito pobre. Na China, independente da classe social, na época que tu viria, as pessoas passaram fome, necessidade. Então isso está arraigado nessa cultura chinesa hoje, né, da necessidade. Eles lembram disso sempre. E é uma questão que tem que ser lembrada, inclusive, para as, digamos assim,
para todas as novas gerações chinesas. A China passou a ser a segunda maior economia do mundo, então é normal, quando tu está num nível diferenciado, que as nações, você querendo ou não querendo, as nações, os países do mundo olhem para você como uma inspiração, como algo que eu quero atingir. Se a China conseguiu, por que eu não consigo? Então, mesmo que a China não queira ter um perfil, digamos assim, de exposição internacional, ela vai ser chamada a isso. Ela tem essa responsabilidade intrínseca. E mais que isso, por ela ser um país em desenvolvimento, ela é um exemplo para outros países em desenvolvimento. Então é normal. Agora a pergunta que tem que se fazer é como é que a China conseguiu sair de lá para chegar aqui? Essa é a grande questão que todo mundo se pergunta na academia, na vida política, né? Obviamente eu tenho minhas respostas, obviamente é isso, digamos assim, que me trouxe a China, entender profundamente como esse movimento de um país pobre, que foi chamado por muito tempo do homem doente da Ásia, né? Que as pessoas vinham como um país faminto, onde a pobreza era extrema, conseguiu chegar num nível de riqueza. E um ponto importante que eu acho que o Partido Comunista tem deixado claro cada vez mais, é que o socialismo, e isso é importante do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, o socialismo, o comunismo, não se trata de administrar a pobreza. O Deng Xiaoping tem uma frase que é atribuída a ele, que diz que ser rico é glorioso. Mas, na verdade, a tradução para o português não é ser rico é glorioso, né? A tradução seria que a riqueza não é um mal. Por quê? Porque quando tu quer chegar num estágio social, num estágio que a população chega num nível melhor, tu precisa ter coisas para dividir. A pobreza, ela é indivisível. Então tu precisa gerar riqueza para poder fazer com que a população inteira tenha um melhor nível de vida, tenha um acesso a várias coisas importantes. Então, o socialismo com característica chinesa, ele vai explicar o seguinte: olha, nós precisamos ter riqueza, nós vamos produzir riqueza. Porque se eu produzir riqueza, eu consigo distribuir, eu consigo melhorar a situação da China. Então é isso que as pessoas não entendem. No mundo ocidental, as pessoas pensam que comunismo e socialismo é eu pegar de quem tem, tirar dessa pessoa e dar para outra. Não é isso. Nunca foi isso. Nem nos escritos de Karl Marx. O que ele dizia, o que ele estudava é que o capitalismo tem problemas sérios, um sistema classicista, e, portanto, nós precisamos ter outro sistema que consiga amenizar essas situações ou mudar o próprio sistema capitalista. Então, o que a China vem colocar é isso. Então, as pessoas não entendem, mas como é que a China é uma economia, quer se tornar uma economia de mercado dessa forma? Por isso que eu digo sempre, não adianta só ler e achar que na leitura que nós temos, que é muito importante, a gente vai compreender um país complexo como a China. Qual o papel da China o senhor espera que ela pode assumir? Na verdade, quando a gente analisa a questão Estados Unidos-China, nós temos que entender que, obviamente, os Estados Unidos teve uma hegemonia política, né? E briga por essa hegemonia política. E quando ele vê a China assumir um novo papel, não só por vontade, mas por demanda, por mostrar um outro caminho de desenvolvimento, outras questões, a tensão no aspecto global, ela se intensifica. Hoje, a gente já vive não uma hegemonia, e eu não digo nem que seria uma bipolarização, eu diria que seria, nós vivemos num multilateralismo, na multipolaridade. A gente tem um debate muito rico nesse sentido, porque a China prefere viver num mundo multipolar do que num mundo polarizado. Então, o papel da China no mundo, ele vai ser um papel de reforçar a questão da multipolaridade. Então, portanto, mecanismos como os BRICS, como o Cinturão e Rota, são mecanismos que fazem com que as nações tenham voz. O papel da China no futuro, e hoje, para mim, é um papel real, é um papel de mediação, é um papel de diminuir o nível de conflito que nós temos, né?
E isso é importante observar, principalmente no momento de pandemia. A China pode fazer o seu melhor para proteger a vida da população chinesa, que é isso que está colocado quando a gente tem uma política de Covid zero. Cada vida é importante. Em muitos países, se morrer 200 mil, 300 mil, 400 mil, parece que os governantes não estão nem aí. Virou um processo de banalização a morte das pessoas. O meu país morre 100 pessoas, mais de 100 pessoas por dia já há quase 3 anos. E as pessoas esquecem isso. Então, para mim, isso é uma coisa absurda. Falar em democracia e liberdade, vendo 100 pessoas morrer ao dia, é uma coisa que eu não consigo entender. Obviamente, a China se pautou por uma outra decisão. Quer dizer, vamos evitar uma vida, ela é fundamental. Então, nós temos que fazer qualquer coisa para evitar a morte de alguém. Obviamente que, infelizmente, no mundo que nós vivemos, só essa ação da China não é suficiente. Por quê? Porque o mundo inteiro não está se preocupando da forma que deveria. E isso não tem nada a ver com a necessidade de desenvolvimento econômico, a necessidade de economia. Não existe um trade-off ou uma briga entre desenvolvimento econômico, entre vida humana. Não existe, isso não pode existir. Né? Então, portanto, essa questão do Covid-19, para mim, é uma questão que mostra claramente a falta de liderança mundial. Nós não temos um modelo de governança mundial colocado, nós não temos um governo de liderança. De diferentes formas, nós precisamos repensar o modelo institucional e o modelo de governança mundial, onde a gente consiga colocar a vida do ser humano e a vida das pessoas, não no discurso, mas como prioridade. Essa questão de Covid já mostra que para a China o primeiro direito humano é a vida. Claro. É a vida. Nos últimos 10 anos, a China alcançou feitos extraordinários sob a liderança do Partido Comunista da China. Venceu a batalha contra a pobreza extrema e concretizou o objetivo de construir uma sociedade moderadamente próspera. Em outubro, o PCCH realizará seu 20º Congresso Nacional. Qual é a expectativa do professor Alessandro Teixeira sobre o futuro da China? O Sala de Visitas continua. Daqui a pouco, a nova China, a República Popular da China, completará 73 anos do seu estabelecimento, da sua fundação. O que o senhor espera o futuro da China, especialmente após o 20º Congresso do Partido Comunista da China? Eu espero que a China saiba, com sabedoria, enfrentar os desafios que esse novo mundo vai trazer à China, né? E isso é importante. A China vai passar por mudanças, faz parte, né? Desde o período de Mao Zedong, Deng Xiaoping, a China vem se modificando. Nos últimos 5 anos que eu estou aqui, eu vinha bastante. A China é outra China, é outra mentalidade, as pessoas têm outra visão. Né? Então, portanto, eu espero não só que o 20º Congresso, mas que esse novo momento da China prepare a China para os desafios futuros e para a importância que a China tem cada vez mais no palco internacional. Se a gente voltasse 10, 15 anos atrás, talvez os desafios da China eram uns. A gente mesmo conversou sobre a questão do desenvolvimento chinês. Hoje, a China já faz parte, querendo ou não querendo, do palco internacional. Então, ela vai assumir algumas responsabilidades. Nós vimos isso na saída do exército e dos americanos do Afeganistão, a necessidade do próprio Afeganistão pedir à China que tivesse um papel mais importante no auxílio da economia. Então isso é um novo mundo e eu espero não só que a geração atual, mas que as gerações que a gente está formando aqui em Tsinghua tenham a sabedoria, digamos assim, tenham a percepção histórica do papel na China no mundo atual. Então isso é muito importante e é isso que eu tento passar para os meus alunos de uma forma com outros olhos. Se a gente, por exemplo, discutir a questão climática, desenvolvimento sustentável, economia verde, a China terá um papel e tem um papel fundamental, não só como principal emissor de poluentes, mas também como principal gerador e produtor de tecnologias para evitar a poluição. Então, essas questões são centrais para mim no futuro da China.
Eu vejo que o senhor escolheu um sobrenome para sua família que é Fu, significa felicidade. Essa reflete exatamente sua expectativa na China? É claro, eu acho que isso vai junto, coloca na mesma, digamos assim, no mesmo plano do que o presidente Xi Jinping diz, que o objetivo da sociedade chinesa é ter felicidade, e a felicidade se atinge através da prosperidade. Então, eu acho que isso é um elemento, né? O nome da minha família, o nome que eu escolhi para a família, não só o nome, né, Fu, but o caractere, significa felicidade, riqueza. São pontos positivos que nós temos que absorver e é o que a gente vive hoje na China. Então, eu fico muito grato a ele. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado.